tarde. Vamos tentar falar agora um pouquinho hoje sobre a origem do bonsai. Você tem várias interpretações sobre a origem do bonsai. Não é um assunto fechado, né? Vários bonsaístas acreditam que o bonsai tem origens diferentes, origens japonesas, origens chinesas. Eu vou falar que me parece mais coerente. Aqui me convenceu, né? Não que as outras estejam erradas, mas essa me seduziu mais, foi a que mais me convenceu. Que a origem do bonsai é chinesa, né? O bonsai é de procedência chinesa. E existem alguns documentos, né, que vêm mostrar isso. A história dessa origem chinesa viria de alguns milhares de anos, né? Ela seria mais ou menos contada da seguinte forma, né, pela tradição dos bonsaístas. Alguns ricos intelectuais, né, eruditos da época, principalmente eruditos taoístas, né, eles se afastavam das cidades e iam para os bosques, iam buscar através dos bosques as montanhas para tentar contemplar a natureza montanhesa e assim tentar se harmonizar com a montanha, e ali buscar elementos divinos, elementos dos deuses. Os chineses, então, esses taoístas, esses intelectuais, buscavam, através da contemplação, uma ligação com o divino deles. E uma coisa nesse ambiente montanhês encantava muito eles, eram as árvores anãs. Essas árvores anãs, que eram árvores que justamente não cresciam porque a montanha não oferecia um ambiente propício, para esses intelectuais tinha um significado muito especial. Eles acreditavam que eram árvores velhas e que não cresciam por assimilar toda a energia vinda dos bosques e das montanhas. Então eles eram uns concentradores de energia. E por conta disso, eles começaram a ir retirando essas plantas, né, essas mini árvores, levando para os seus ambientes, e ali eles buscavam transplantar em vasos. Essa busca de transplantar em vasos tinha um significado, e eles deram um nome a essas pequenas plantas, que foram bonsais. Os bonsais foram as primeiras árvores em miniatura que eram transplantadas. A ideia deles era que, se eles preservassem aquelas árvores num espaço cada vez menor, a energia daquelas árvores, se fossem mantidas vivas e em miniatura, poderia ser passada para o corpo deles e com isso garantisse a longevidade. Eles teriam mais vida, teriam uma vida muito maior, né? Bom, isso aparece pela primeira vez já no período, na dinastia Qin do Leste, numa poesia, né, a poesia De Volta ao Lar, mais ou menos de 221 a.C. E também vai aparecer essas pinturas, mais ou menos nesse período, essas árvores em miniatura, em pinturas feitas em paredes. Então, na China, bem antes de você ter relatos no Japão, você tem algumas obras pictóricas e obras escritas que relatam, que mostram a existência do bonsai e inclusive de como eles eram feitos, né? A poesia, ela faz esses relatos mais religiosos, e eles tinham um cunho essencialmente religioso. Então, com o tempo,
essa arte foi se rebuscando. No início, era apenas dar forma aos galhos. Com o tempo, você começou a ver que manter a miniatura só através da poda acabava matando as plantas. Então você começou a se aprofundar na ideia do replantio dele. Qual o melhor solo, como se fazer com as raízes. E aí você começou a entrar mais nas técnicas, né, de replantar conforme a gente conhece hoje, né, semelhante ao que a gente conhece hoje. E aí você começou a criar um outro nome, né, o bonsai já não era mais utilizado. Você passou a utilizar o nome de pen, né, pen, que seria o equivalente ao japonês de bon, né? E sai, que seria o equivalente ao japonês posteriormente de sai. Então você começou a criar os pensais, que seriam os futuros bonsais japoneses. Esses pensais foram extremamente disseminados na China, mas disseminados dentro de uma casta, dentro de um grupo religioso, né? Dentro de um grupo aristocrata e de um grupo religioso. Não era uma coisa popular. A população não tinha acesso a isso. Bom, acontece que começou a ter uma migração dos chineses para os japoneses por conta de uma série de invasões, por conta de uma série de epidemias. E essas migrações começaram a ocorrer em torno de 1192, né? Mais ou menos durante o período Kamura, né? Que vai começar por aí, 92, 1192, 1193 até 1333, se eu não me engano. E durante esse período Kamura, com a ida dos chineses para o Japão, esses chineses levaram a arte do bonsai também. E aí os japoneses, somente a aristocracia japonesa, começou a se encantar também com os bonsais e começou a produzir bonsais. Mas a produção de bonsais entre a aristocracia japonesa não tinha um cunho religioso. Não, o taoísmo ele não foi tão ligado ao bonsai. O taoísmo era uma religião que ficava lá os chineses, os japoneses, eles passaram a utilizar o bonsai como uma arte decorativa, como uma arte de autossuperação, como uma arte de relaxamento, como uma arte ligada a artes marciais. A nobreza samuraica, a nobreza da época, ela buscava ali dava outro significado ao bonsai. Era uma arte de nobres, mesmo porque era uma arte extremamente cara. Você manter um bonsai, você produzir um bonsai, você adquirir os elementos necessários para a produção de bonsai era uma coisa muito cara. Então ele não migrou nesse momento nem para classes muito intelectuais, nem migrou para uma população mais religiosa. Ele se tornou uma coisa meio que laica e nobre. Apesar que laico no Japão é uma coisa complicada, né? À medida que você atribui ao imperador a figura de um deus vivo, né? Mas de qualquer maneira ficou sendo uma arte essencialmente da nobreza, né? da aristocracia mesmo. Bom, essa arte da aristocracia, ela se manteve até mais ou menos 1644. Em 1644, um mestre chinês migrou para a China, migrou para o Japão. E nessa migração para o Japão, ele começou a disseminar
ele era um burocrata e ele começou a levar para a burocracia japonesa. Aí você já tem o período Tokugawa, né? Era um período em que aquelas guerras entre os daimyos, aquela guerra entre os senhores feudais, né? Vamos colocar entre aspas, entre os senhores feudais japoneses, já tinha acabado. A Batalha de Serikahara colocou os Tokugawas no poder. Então, eles acabaram com as guerras entre clãs, né? Reduziram, pelo menos. E aí a arte do bonsai pôde ser mais disseminada, não só entre a aristocracia, entre várias classes, inclusive entre vários grupos religiosos. E foi a partir daí que você começou a criar os estilos, né? Você pulverizou mais o bonsai, você tornou o bonsai mais criativo, né? Criou outras visões do bonsai, não ficou tão cristalizada numa única classe, tão rígida, né? E aí você criou os estilos conforme a gente conhece hoje, que eu abordei em um dos vídeos aí. Bom, foi a partir daí que ele tomou a dimensão que a gente começa a ter hoje dentro do Japão. Ele começou a tomar uma métrica mais definida, ele começou a estruturar certos estilos, a caracterizar, a dizer o que deve acontecer, o que não deve acontecer, aonde o ápice deve ficar, aonde o ápice não deve ficar. Não apenas uma imitação de árvores anãs, mas você criou uma estética mais de escultura, né? Ele se tornou uma escultura viva. Você criou escultores a partir de 1644. Mas ainda continuou a ser uma arte japonesa, com as suas métricas, chinesa, com seu desenvolvimento chinês, diferente inclusive em técnicas de aramá, em técnicas de entortar galhos, né? Nem sempre entortar galhos significa aramar. Os chineses, muitas vezes, eles cortavam a base do galho e amarravam a base do galho para baixo e criavam uma cicatrização ali para melhor fazer com que o galho mais inferior ficasse curvo para baixo. Essa é uma característica dos bonsais, né? Os galhos mais inferiores, eles são mais encurvados, porque a ideia é que os galhos inferiores são os primeiros. Se são os primeiros, são os que crescem mais. Se são os que crescem mais, são os mais pesados, então eles se encurvam. Os galhos superiores são os mais novinhos, então eles tendem a estar numa posição mais elevada, menos encurvado, né? Vamos dizer assim. E como é que eles faziam, como é que os chineses muitas vezes faziam isso? Eles faziam cortezinhos na base do galho e amarravam pedra para que a gravidade pudesse levar esses galhos para baixo e criar uma cicatrização, ou amarravam mesmo no tronco. E essa era uma técnica que os japoneses já não usavam. Os japoneses procuravam usar arames, usar fios, né, amarrar no tronco sem buscar cortes. Então, haviam certas diferenças, certas peculiaridades entre o bonsai japonês e o bonsai chinês. Eles seguiram caminhos diferentes, embora tenham a mesma origem chinesa. Como toda arte, eles podem ter a mesma origem, mas eles seguem especificidades culturais diferentes à medida que eles vão para ambientes diferentes, né? Então, eles foram seguindo caminhos diferentes. Acontece que os ingleses, a partir da Revolução Industrial, foram se expandindo, e uma das expansões deles, de ingleses, estadunidenses, foi fazer um comércio com o Japão. O Japão era um país livre, né? Ou melhor, era um reino livre. E nesse reino livre,
vender produtos industrializados era uma coisa muito importante. Os japoneses não eram produtores de industrializados. E no século XVIII eles começam aos pouquinhos a abrir esse mercado. E é claro que os ingleses, precursores da Revolução Industrial, estão querendo colocar os seus produtos industrializados no Japão. E aí você tem algumas expedições japonesas, algumas expedições inglesas. E quando essas expedições inglesas chegam ao Japão, muito em embaixadas, não como dominantes, como eles chegaram na China, não como impositores, mas com uma boa vontade um pouco melhor, vamos dizer assim. Eles começam a perceber mais a cultura japonesa. E é aí que eles começam a perceber os bonsais japoneses. E ficam encantados com os bonsais japoneses. Embora eles tenham entrado em contato anteriormente com bonsais chineses, mas eles tinham visto como coisas de inferiores, né? Coisa inferior, de gente inferior. Não encantou porque uma boa parte da China era dominada por ingleses. Então os ingleses não prestavam muita atenção. China, Índia, era um elemento muito inferiorizado. O japonês não. O japonês tem que ser fruto de convencimento. Então nessas embaixadas, no Palácio do Imperador, tal, eles perceberam os bonsais e os ingleses se encantaram. E começaram a levar esses bonsais para Inglaterra e de lá começaram a disseminar para a Europa. E do contato da Inglaterra com a Europa e da Europa para a América, esses bonsais foram chegando à América e posteriormente, com as próprias migrações japonesas, eles chegam também à América. À medida que você vai fazendo a abolição do trabalho escravo, vai tentando substituir esse trabalho escravo por migrantes, alguns migrantes europeus, migrantes asiáticos. Esses migrantes asiáticos trazem suas culturas. Dentre essas culturas, a cultura do bonsai. E aí você tem as primeiras grandes famílias migrantes, pelo menos no Brasil, trazendo bonsais que são bonsais de família, né? Muitos camponeses trazendo essa cultura de bonsai que já tinha sido disseminada no Japão. E aí começa a acontecer uma coisa interessante. O contato que a Inglaterra teve de uma forma respeitosa com a cultura do bonsai foi no Japão. Os migrantes que vieram para o Brasil com a cultura do bonsai foram migrantes japoneses. E aí a gente começou a atribuir o bonsai a uma origem japonesa. Então começou a surgir uma certa confusão, né, entre qual seria essa origem. A origem que nós percebemos, que nós ocidentais percebemos, ou a origem documental. Documentalmente, o primeiro documento escrito onde aparece a imagem e a figura e a descrição de um bonsai é chinês. Então, me pareceu mais sedutor acreditar que o bonsai surge na China. Ele nos foi apresentado no Ocidente pelo Japão. É uma outra condição. Bom, essa é a versão em que eu acredito. Voltando a lembrar que existem várias outras versões. E todas elas têm o seu valor. É uma questão de crença. Essa é que eu acredito. Aconselho a vocês que tenham dúvidas sobre o surgimento do bonsai, sobre a origem, pesquisar também outras versões. Talvez vocês encontrem uma outra versão bem mais sedutora que essa, bem mais convincente que essa. Eu apresentei apenas uma. Bom, eu espero que o vídeo seja útil. Se vocês consideraram as informações válidas, o vídeo válido, deem um like, se inscrevam, que a gente vai mostrar aqui alguns bonsais, algumas técnicas de plantio, alguns estilos,
algumas informações sobre bonsais. E se inscrevam. Obrigado, Dom Arigato.